Eu vi aquele dia como se fosse ontem. A casa estava silenciosa demais. Até o vento parecia hesitar antes de entrar pelas janelas. Eu senti um peso no peito que não sabia nomear. O relógio marcava horas lentas e cada tic-tac parecia expor um segredo que eu ainda não entendia. Ela entrou na sala com aquele sorriso que sempre escondia algo. Eu falei com ela, mas a voz parecia distante, quase minha própria lembrança. Algo estava errado, mas eu não queria ver. Parei na porta, olhei para os objetos, para a luz fraca que invadia os cantos da sala e senti que aquela casa guardava mais do que nossas memórias. Corri o olhar pela estante e pensei, quantas mentiras cabem em um mesmo espaço. Algo estava prestes a mudar e eu ainda não sabia como. Eu vivia uma rotina que parecia segura demais. Levantava cedo, tomava café sozinho, olhava a cidade acordando pela janela do meu apartamento. Eu sentia que algo faltava, mas não sabia o quê. Tinha um emprego que pagava as contas, amigos que me viam sorrindo, uma vida que qualquer um chamaria de normal. Mas eu sabia que não era suficiente. Ela apareceu na minha vida como quem entra sem aviso. No começo parecia só companhia, conversas longas, risadas que preenchiam espaços que eu nem sabia que estavam vazios. Eu pensei que era só amizade, que a vida estava me dando um respiro. Mas então comecei a notar pequenas coisas. Ela falava de lugares que eu não conhecia, chegava em horários que não combinávamos. Uma mensagem deixada aberta na tela do celular, uma risada estranha ao telefone, coisas pequenas, quase invisíveis, mas que me fizeram sentir frio por dentro. Eu tentei ignorar, falei para mim mesmo que era paranoia, mas a sensação não passava. Algo estava prestes a mudar, eu podia sentir. Corri os olhos pela sala e vi objetos fora do lugar. Parei, olhei para ela e percebi que havia distância, onde antes havia proximidade. Eu sentia que algo estava sendo guardado e que eu não sabia se queria descobrir. Cada gesto, cada silêncio carregava um peso que eu não conseguia nomear. E mesmo assim, continuei. Continuei porque era mais fácil fingir que tudo estava bem. Mas eu sabia, no fundo, que nada voltaria a ser como antes. Tudo mudou naquela tarde sem aviso. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho, pensando em preparar algo simples para o jantar. A casa estava silenciosa demais. Não era silêncio de paz, era silêncio de aviso. Eu vi a porta do quarto dela entreaberta e hesitei antes de entrar. Um cheiro diferente estava no ar, algo doce demais para ser normal. Ela estava lá, com o celular na mão, mas não percebeu que eu tinha chegado. Fiquei parado na porta, olhando cada gesto. Algo no olhar dela me fez recuar. Tentei falar, mas a voz travou. Um papel no chão chamou minha atenção. Peguei sem querer. Vi nomes, horários, conversas que não faziam sentido. Uma vida inteira escondida em palavras pequenas. Corri os olhos pela sala, procurando sinais, tentando entender se aquilo era real. Cada detalhe que antes parecia seguro, agora parecia traição. Eu senti o peito apertar, mas não fiz nada. Queria gritar, queria sair correndo, mas fiquei ali, imóvel, porque precisava sentir tudo. Precisava saber até onde a confiança tinha sido quebrada. Ela finalmente olhou para mim. Não disse nada, só desviou os olhos. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eu pensei em perguntas, em acusações, em explicações que não chegariam. Apenas senti a verdade se instalar entre nós, densa e fria. E naquele instante, soube que nada seria igual. Cada gesto, cada palavra que viria depois seria diferente. Eu senti que tínhamos cruzado um limite invisível e que o mundo que eu conhecia havia desaparecido sem aviso. Saí do quarto devagar, fechei a porta e encostei a testa na madeira. Eu pensei em como alguém que parecia tão próximo podia guardar segredos tão profundos. Corri o olhar pela casa mais uma vez e senti um vazio que não passaria rápido. A rotina, o conforto, a sensação de normalidade, tudo havia se dissolvido. Eu sabia que enfrentar isso seria inevitável, mas ainda não sabia como. Nos dias que se seguiram, eu senti cada momento com uma intensidade que nunca tinha conhecido. Olhar para ela se tornou um desafio.
Cada gesto parecia carregado de segredos, cada silêncio pesado. Eu tentei falar, mas as palavras morriam antes de sair. Tentei entender, tentei me convencer de que talvez fosse só confusão, mas meu corpo sabia que não. Meu coração não mentia. Eu olhei para fotos antigas, para mensagens antigas, tentando encontrar sinais que eu tinha deixado passar. E aos poucos, vi padrões que eu não queria enxergar. Pequenas mentiras, pequenas omissões, um sorriso que escondia mais do que mostrava, um toque que não alcançava o que eu sentia. Cada descoberta doía, mas também me despertava para uma realidade que eu precisava encarar. Passei noites acordado pensando em tudo que tínhamos construído e no que desmoronava agora. A confiança que parecia sólida se desfazia como vidro frágil. Eu senti raiva, medo, tristeza e uma solidão que me parecia insuportável. Mas senti também algo mais silencioso, uma clareza que vinha da dor. Comecei a entender quem eu realmente era, o que eu aceitaria e o que não aceitava mais. Ela tentou se aproximar, eu recuei. Ela falou, eu ouvi em silêncio. Não havia acusações, não havia gritos, apenas a verdade que não podia ser ignorada. Eu percebi que continuar como antes não seria possível, e no fundo senti que precisava desse choque, mesmo que custasse tudo que eu conhecia. Quando fechei os olhos naquela noite, percebi que algo tinha mudado em mim. Um pedaço de inocência se foi, mas também nasceu uma determinação silenciosa. Eu aprendi que a confiança não é apenas esperar que ninguém te machuque, mas aceitar a dor quando ela chega e decidir como seguir. E naquele silêncio, eu entendi que algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, são também libertadoras. Os dias se arrastaram com um peso que eu não sabia carregar. Eu olhei para ela, tentei entender o que restava, mas não havia resposta fácil. Cada gesto parecia conter um pedido de perdão silencioso. Eu sentia vergonha do que senti, do que pensei, de tudo que deixei acumular dentro de mim. Passei a caminhar pela casa como se fosse a primeira vez que a via. Cada canto guardava lembranças que agora ardiam. Eu pensei em ir embora, em fechar a porta e nunca olhar para trás. Mas algo me fez parar. Eu precisava encarar tudo, mesmo que a verdade fosse mais dolorosa do que qualquer ausência. Ela falou poucas palavras, apenas o suficiente para me mostrar que também carregava sua culpa. Eu ouvi, toquei sua mão por um instante e senti que nada podia ser consertado completamente. Mas também senti que era possível aprender, crescer e decidir de que lado da história eu queria estar. O silêncio se tornou nosso diálogo mais honesto. Não havia gritos, não havia lágrimas exageradas. Apenas o peso da consciência, a percepção de que algumas escolhas deixam cicatrizes e outras deixam aprendizado. Eu percebi que confiar de novo seria difícil, que perdoar não significava esquecer e que seguir em frente exigiria coragem que eu ainda precisava encontrar. Naquele momento, eu entendi algo essencial. A vida é feita de segredos, erros e arrependimentos, mas também de decisões. Decidir olhar, decidir sentir, decidir aprender. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Senti que, apesar da dor, havia espaço para reconstruir algo verdadeiro dentro de mim. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda podia guardar escolhas conscientes. E por um instante, o silêncio falou mais do que qualquer palavra poderia. E eu fiquei ali, parado, sentindo o silêncio mais pesado da minha vida. Cada canto da casa parecia guardar lembranças que não queriam ser esquecidas. Eu pensei em tudo que passamos, em tudo que escondemos e percebi que algumas verdades não precisam ser ditas em voz alta para doer. Olhei para ela, tentei entender o que restava, mas não havia resposta fácil. Apenas a percepção de que o mundo muda em segundos e que a confiança, uma vez quebrada, deixa marcas que nem o tempo apaga. Eu senti medo, culpa, arrependimento, mas também algo estranho, uma clareza silenciosa sobre quem eu sou e o que posso suportar. E naquele instante, percebi que algumas histórias não terminam com finais claros. Elas continuam em silêncio, nas escolhas que fazemos depois, nas sombras que carregamos e nos segredos que insistimos em guardar. Talvez eu ainda tente entender, talvez eu siga em frente, mas sei de uma coisa:
Certas dores deixam ecos que jamais se calam. E eu ainda escuto o meu.